Olá pessoal, Vitório Aquino aqui. Então nesta aula nós iremos fazer uma revisão de alguns conceitos básicos da história que foram trabalhados no sexto ano e que são importantes para avançarmos nos estudos no sétimo ano. Então o primeiro conceito desses é o que é história. Então a história é uma ciência, que é um conjunto de conhecimentos organizados que busca compreender as ações humanas em dado período de tempo e espaço. Então nós vamos sempre estudar os acontecimentos, as ações humanas em algum período de tempo, em algum espaço que aconteceu em algum lugar. Construção dessa história, da narrativa histórica, quem faz isso é o historiador, mas todos nós participamos da construção da história. Quem escreve sobre a história é o historiador que pesquisa sobre determinado assunto e a partir das fontes históricas. Muito importante saber entender isso. O historiador ele não pode inventar da sua cabeça o que aconteceu. Ele precisa ter o que chamamos, vamos dizer, de provas. Essas provas são as fontes históricas, que nada mais são do que os vestígios produzidos pelo ser humano na sua passagem pela Terra. E essas fontes históricas podem ser de diferentes tipos, como as fontes históricas escritas, visuais, orais e materiais. As fontes históricas escritas são documentos, cartas, livros. As fontes históricas visuais podem ser fotografias, quadros, desenhos. E as fontes históricas orais são cantigas de rodas, músicas, entrevistas. Já as fontes históricas materiais são todos os objetos palpáveis que podemos pegar, podemos utilizar para compreender algo que aconteceu. Agora nós iremos trabalhar o conceito de memória, que remete a lembranças, vestígios selecionados de forma consciente ou inconsciente. Nós podemos utilizar ao longo desta aula o exemplo do ano 2020, quando se iniciou a pandemia, que a gente vai ter memórias, que são esses vestígios selecionados de forma consciente ou não, ou inconsciente, sobre o que aconteceu no ano de 2020 e que estabelece relações entre o nosso passado e o nosso presente. O ano 2020 já é passado, já faz parte do nosso passado, mas podemos estabelecer relações com o nosso presente e assim compreendermos, por exemplo, quais são as lições que nós podemos tirar do ano 2020, o que nós não podemos repetir ou não deveríamos repetir e como podemos planejar o nosso futuro a partir do que aconteceu, a partir das memórias que nós temos. Já o patrimônio, que é outro conceito importante da história, é um conjunto de bens materiais e imateriais que contam a história de um povo. É tudo o que criamos, valorizamos e queremos preservar. Esse patrimônio pode ser material, imaterial ou natural. Quando nós falamos de natural, é o que constitui a natureza. Já o patrimônio material é aquele conjunto de bens culturais que são palpáveis, que podemos pegar, como construções, monumentos, obras de arte. Nós podemos tocar, pegar. Isso é o que constitui o patrimônio material. Já o patrimônio imaterial são os saberes e os ofícios, as formas de expressão, os lugares de sociabilidade, as festas, celebrações e etc. Mas que nós não podemos pegar. Nós entendemos o símbolo que aquilo possui, mas nós não conseguimos pegar. Por exemplo, a elaboração da ginga com tapioca, o símbolo que isso tem para o Rio Grande do Norte. Nós comemos a ginga com tapioca, mas a ideia, o símbolo que possui, a identidade que possui a ginga com tapioca, ela não é palpável. Nós não podemos tocar. Quadrilha, por exemplo, as festas, a festa da padroeira de Goianinha, que é uma festa da tradição cultural da cidade, mas nós não podemos pegar, nós vivenciamos esse patrimônio imaterial. Agora, nós iremos entender as diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de periodização dos processos históricos. Vamos por partes. Então, entender o que é tempo. Tempo é uma construção humana para organizar as nossas diversas atividades. Então, ele pode ser relacionado às experiências individuais ou coletivas. Quando a gente fala experiências individuais, é como nós organizamos, por exemplo, o nosso dia a dia. A hora de acordar, a hora de estudar, a hora de tomar banho, a hora de comer, enfim, como nós organizamos as nossas experiências individuais ou coletivas, como, por exemplo, a ideia do ano 2020 ser a pandemia. Quando iniciaram as aulas foi em abril de 2021.
E esse tempo ele pode ser compreendido através de categorias, como o tempo cronológico, que é esse tempo controlado pelos relógios, pelos calendários, e o tempo histórico, que está relacionado às experiências coletivas. E aí é o exemplo da pandemia, outros exemplos que podemos utilizar, a Revolução Francesa, que aconteceu em determinado tempo da história, a Idade Média, que nós estudamos no sexto ano, que são experiências coletivas de seres humanos. E esses acontecimentos, eles podem ser compreendidos a partir da duração em que eles ocorrem, que pode ser de curta ou de longa duração. Os eventos históricos também podem ser compreendidos a partir do que vem antes dele e o que vem depois. Exemplo da pandemia 2020. Como a gente vivia antes da pandemia? Como a gente vai viver depois da pandemia, o que sucede, o que vem depois. E os eventos históricos podem ser também simultâneos, ter a simultaneidade, que são os eventos ocorridos ao mesmo tempo em diferentes locais. A pandemia aconteceu em diferentes locais ao mesmo tempo, no ano de 2020. Então foi um evento e é um evento simultâneo. É um evento histórico simultâneo. Para nós nos localizarmos no espaço temporal, no tempo, nós utilizamos o calendário cristão, que conta as datas a partir do nascimento de Cristo. Então, o nascimento de Cristo é um marco do nosso calendário que utilizamos, o calendário cristão. O nascimento de Cristo marca o ano 0. A partir do nascimento de Cristo, nós vamos ter o ano 1, ano 2, ano 3. E esse ano, considerando o nascimento de Cristo em 25 de dezembro, nós vamos comemorar 2021 anos do nascimento de Cristo, quando lá se marcou o ano 0. E os acontecimentos que ocorreram antes de Cristo. Tiveram acontecimentos que ocorreram antes de Cristo? Sim, diversos acontecimentos ocorreram antes do nascimento de Jesus Cristo. E esses eventos, para que a gente possa dizer que ele aconteceu antes de Cristo, a gente utiliza uma sigla AC, significa antes de Cristo. E eles são contados de forma decrescente. Vamos, por exemplo, vem 1, 2, 3, mas de forma decrescente, não de forma crescente, na ordem que a gente conta, como nós estamos contando o ano. 2021, depois vem 2022, 2023 e etc. Os eventos são contados antes de Cristo, são contados na forma decrescente. Os eventos que acontecem depois do nascimento de Cristo, eu preciso usar o DC depois de Cristo? Não, porque se a gente não usar o DC, a gente já entende que ele aconteceu depois do nascimento de Cristo. Mas se ele aconteceu antes do nascimento de Cristo, obrigatoriamente eu tenho que usar o AC para indicar que ele aconteceu antes do nascimento de Jesus Cristo. E agora nós iremos falar sobre a divisão tradicional da história, que é a divisão da história em períodos históricos, que essa divisão foi feita por historiadores europeus que levaram em consideração a história da Europa. Isso é criticado porque não leva em consideração a história da África, a história da América, da Ásia, que também tem sua história, também pode ter sua divisão. Mas como a maioria dos historiadores no mundo utilizam essa divisão, nós também vamos utilizar, e é importante a gente compreender como ocorre essa divisão. Então nós temos 5 grandes períodos históricos, que é a pré-história, que vai desde o surgimento do ser humano até a invenção da escrita. Lá na pré-história eles desenvolveram várias técnicas, utilizaram várias formas de comunicação que nós utilizamos para compreender como eles viviam. Temos a Idade Antiga, que aí trabalhamos principalmente Grécia e Roma. Temos a Idade Média, a Idade Moderna, e temos a Idade Contemporânea, que vai lá desde 1789, quando aconteceu a Revolução Francesa, até os dias de hoje. Certamente o ano de 2020 é um marco histórico, então ele vai ser certamente considerado um ano de passagem de um período para o outro, da Idade Contemporânea para o novo período histórico, que a gente ainda não tem uma denominação, não tem um nome para esse novo período histórico, mas pode ser Era da Informação, Era do Conhecimento, e a gente pode criar uma nova denominação e a gente pode criar um novo nome para esse período histórico que estamos vivendo a partir do ano 2020. Por fim, a maioria dos eventos históricos, a gente vai entender que eles são contados a partir de séculos. Então, a Revolução Francesa ocorreu lá no século XVIII, 1789. A chegada dos portugueses ao Brasil ocorreu lá no século XV, em 1500. Mas como eu consigo identificar a qual século
o ano pertence. Por exemplo, se eu pergunto a qual século pertence o ano de 2021, como eu consigo saber a qual século esse ano pertence? É bem simples de saber isso. Nós temos duas técnicas. A primeira técnica é mais fácil, é a seguinte: se o ano terminar em 00, a gente corta os dois últimos números, no caso 00, e o que sobrar é o século a qual pertence o ano. Exemplo, 1500. 1500 termina com 00? Sim. O que é que eu faço? Corto os dois últimos zeros e o que sobrar é o século a qual pertence o ano. Então o ano de 1500 pertence ao século 15. 2000. A qual século pertence o ano 2000? O que é que nós fazemos? Cortamos os dois últimos números. Terminou em 00? Terminou. Então corta os 00, os dois últimos números. O que sobrou foi 20. Então o ano de 2000 pertence ao século 20. Importante, os séculos devem ser escritos em algarismos romanos. No próximo slide nós temos uma tabela onde está lá a sequência dos algarismos romanos, porque a gente vai fazer uma atividade e precisa escrever os séculos em algarismos romanos. E se o ano não terminar em 00, professor? Se o ano não terminar em 00, é uma outra técnica. Por exemplo, 1532. Terminou em 00? Não, termina em 32. São os dois últimos números. O que é que eu faço então? A gente corta esses dois últimos números, no caso 32, e soma mais um. Então 15 mais 1, 15 que sobrou, mais 1 dá 16. Então o ano de 1532 pertence ao século 16. É x, que é 10, v, que é 5 e i, que é 1. X mais 5, 10 mais 5 mais 1, 16. E o ano 2004 pertence a qual século? Como é que eu faço? Eu olho se ele termina em 00. 2004 termina em 00? Não, 2004 termina em 04. O que é que eu faço? Corto os dois últimos números e o que sobrar, no caso sobrou 20, eu somo mais 1. 20 mais 1 dá 21. Então o ano de 2004 pertence ao século 21. E o ano de 2021 pertence a qual século? Terminou em 00? Não. Então o que é que eu faço? Corto os dois últimos. O que sobrar eu somo mais 1, que vai dar 20 mais 1, século 21 também. E aí, para a gente lembrar, nós temos aí uma tabelinha dos algarismos romanos para vocês visualizarem quando forem realizar as atividades e ter que colocar os séculos. Lembrem-se, precisa ser escritos em algarismos romanos. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima.